Às vezes em angústia penso assim, Deus não está me vendo, chegou o meu fim. Bom dia, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano. Que esse dia venha ser um dia abençoado, abençoada para todos vocês e vós outros que vai ouvir mais uma vez o vídeo sendo transmitido através aqui do nosso querido irmão Ivanês, esse que vos fala, diácono e evangelista e missionário Ivanês Barbosa. Quero desde já, meus irmãos, deixar para vocês aqui uma palavra da parte de Deus, uma palavra que encontra-se no livro do profeta Isaías. É um texto bem conhecido, né? Bastante conhecida. Quero apenas frisar alguns assuntos em relação a respeito sobre jugo, e para ficar como base, quero deixar para vocês o texto de Isaías 10:37, e depois Isaías 10 e o versículo de número 29, amém? Louvado seja Deus. Vou aqui abaixar um pouquinho, desligar aqui um pouquinho o ventilador, abaixar o som. Quero aqui apenas trazer aqui uma palavra que Deus colocou em meu coração, e espero que os irmãos venham entender a revelação dessa palavra, amém? Amados, eu me chamo Ivanês Barbosa, sou diácono pela misericórdia e pela graça de Deus, e também missionário e evangelista pela misericórdia e pela graça de Deus. Sou servo do Senhor, estou aqui apenas como cooperador na obra de Deus, exercendo a função de evangelista, de missionário e de diácono. Essas três funções, cada um representa o pai, diácono, servir, amém? Segundo, né, é evangelista, falar a palavra, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Terceiro lugar, missionário, fazer missão, a missão que Deus me deu para eu fazer. Por isso que a palavra missão é uma palavra que ela às vezes é mal interpretada, e na maioria das vezes chegamos em algumas igrejas e somos tratados como aventureiro, né, mercenário, vagabundo. E se eu for estudar, eu estudei sim, mas é bom quando a gente estuda mais profundo, né, a biografia da obra missionária, tanto de Jesus, né, como também do apóstolo Paulo, e no Antigo Testamento Moisés, e antes de Moisés Abraão, porque Abraão também ele fez missão, ele foi um grande missionário, saindo da sua pátria natal, né, da sua terra natal, e indo a um lugar que ele não conhecia, né? Já foi o contrário de Josué e Caleb. Josué e Caleb entrou, observou, né, olhou, voltou e falou para Moisés, dando todo o relatório em relação à terra, para depois Moisés entrar com o seu povo. E aí findou Moisés não entrando, mas entrou Josué e Caleb e se apossou da terra prometida. E então foi a obra missionária, ela foi cumprida em Moisés com 2 dias depois, com 2000 anos depois, lá no Monte Tabor, né? E é o monte da crucificação, da desfiguração, né? Onde Jesus desfigurou ali e se levantou, né? Ali subindo e
os discípulos vendo ele ali, aparece Moisés e Elias. Elias que representa a lei, Elias que representa os profetas e Moisés que representava a lei, né? Os dois que representa cada um. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Se apresentou na presença do Filho de Deus, Jesus Cristo, lá no Monte Tabor. Então, irmãos, tudo que Deus promete na sua palavra, ela se cumpre, ela vai se cumprir. Só que não se cumpre no momento que você quer, que eu quero, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Até lá há uma preparação, irmãos. Até lá há todo um processo para poder a gente receber de Deus os milagres de Deus. Amém? E então aqui o profeta Isaías, né, que é um livro messiânico, né, um livro onde o profeta Isaías já falava da vinda do Filho de Deus, né, falava do Messias. Ele fala em sua palavra, diz assim: vai chegar naquele dia que o jugo será quebrado sobre o seu pescoço, né, por causa da unção do Senhor. Então vai chegar naquele dia que o jugo será quebrado na sua vida, né? Não sei que jugo é que está, irmãos, tornando pesado em tua vida. Uma dívida é um jugo. Uma enfermidade é um jugo. Amém? O seu ministério ainda não brotou, as pessoas ficam dificultando, impedindo, pessoas ficam subestimando a sua inteligência, a sua chamada, não acredita que você é um homem ou uma mulher de Deus. Isso é um jugo. Este jugo será quebrado, o jugo da inveja, o jugo do disse-me-disse, das picuinhas, dos falatórios, o jugo da calúnia, né? Defamação. Você está sendo injustiçado, caluniado, perseguido, humilhado, rejeitado. Isso tudo é jugo, irmão. Mas eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que este jugo ele será quebrado por causa da unção do Senhor Jesus. Jesus ele vai quebrar este jugo na tua vida. Se o problema está também no casamento, o casamento esfriou, você está querendo se separar ou já se separou, isso é jugo. Amém? A incredulidade é um jugo. A inveja, né? A falsidade, a hipocrisia, o fariarismo, né? Isso tudo é jugo. Maldição hereditária, seta, dado inflamado do maligno, né? Serviços que eles estão fazendo no cemitério, nas encruzilhadas, no congá, né? Bruxaria, né? Simpatia, feitiçaria. Nada disso vai pegar em você, irmãos, em minha irmã e meu irmão, porque o jugo será quebrado, o jugo será desfeito. Toda maldição ela será desfeita, será despedaçado através da unção do Senhor que descerá sobre a tua vida. E aí é onde entra agora a revelação que Deus me deu. Esta unção, irmãos, está na Santa Sagrada Escritura. O livro de Isaías, você pode observar que ela é uma Bíblia. Foi escrito 745 anos antes de Cristo. Foi antes de Cristo. Muitos anos, né? O profeta Isaías já tinha sido levantado como profeta para falar, para repreender, para acusar, para condenar, para separar o joio do trigo. O profeta Isaías veio como boca de Deus para separar, né, as pessoas que não eram de Deus, que não serviam a Deus, né, separar as pessoas que eram de Deus das pessoas que não eram de Deus, que não é de Deus. Irmãos, eu já vi pessoas dizendo assim: mas missionário, mas
Todos nós não somos filhos de Deus? A Bíblia fala que nós todos nascemos em pecado, fomos consumidos, né, no ventre da nossa mãe, e todos somos pecadores e todos estão constituídos, né? Todos estão destituídos da glória de Deus. E todos nasceram em pecado e todos são pecadores e todos são criaturas de Deus. Do jeito como os animais, né? Era e é até hoje, né? Criatura de Deus, né? Nós, outrora, era criatura de Deus. Então a gente passa a ser filho de Deus quando nós aceitamos o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Muitos querem Jesus como Senhor, né? Outros querem como Salvador. A maioria querem mais como Salvador, mas não querem como Senhor. Entenda, irmãos? Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus disse isso: eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todos os que vieram a mim e a obedecer os meus estatutos, foi dado o poder de ser filho de Deus. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Nós só passamos a ser filho de Deus quando estamos obedecendo e vivendo e praticando a palavra de Deus. Amém? Então, a partir do momento que nós não obedecemos a Deus, entre tantas, três coisas podem acontecer. Primeiro, vamos estar esperando o dia do grande tribunal de Cristo para ser separado o joio do trigo. Uns irão para a vida eterna, outros irão para a condenação eterna. Vida eterna, aqueles que serviram a Deus, serviram a doutrina dos apóstolos, seguiram, né? Reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lembro-me muito bem quando Jesus estava dando um dos seus sermões, está escrito na Bíblia, que escreveu foi Mateus. Em Mateus 10, versículo 32 e 33, olha o que é que diz lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Estou falando bem calmo, não estou falando aqui, né, como um pentecostal que sou, né, pela misericórdia e pela graça de Deus. Na hora de levar a palavra, eu prefiro mais ser tradicional do que pentecostal. Amém, irmãos? Porque a maioria dos pentecostais, né, hoje, né, eles querem levar a palavra no grito. Lata seca, grita, só tem zoada, mas não faz efeito no coração. Aí eu fecho os parentes para abrir para perguntar para o irmão e para a irmã, que fala gritando, que fala falando em línguas estranhas. Você está edificando a quem com esse tipo de mensagem, irmãos? Porque só edifica você mesmo. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, me mostra na Bíblia onde Jesus falava gritando, saltando, fazendo aviãozinho, sapateando, falando em línguas estranhas. Me mostre se na Bíblia está escrito que Jesus fazia isso, irmão. Nessa área eu sou tradicional. Eu aceitei minha fé na Igreja Batista com todo orgulho, irmãos. Eu tenho a Igreja Batista como uma grande mãe para mim. Aonde eu aprendi a ser crente de verdade foi na Igreja Batista. Aí o irmão pode até dizer, mas por que o irmão saiu da Igreja Batista? Porque a minha chamada, irmão, é de levar a palavra, e lá eles não deixavam porque eu era analfabeto. Só isso. Eles esqueceram que Jesus, quando ajuntou os 12 discípulos, a maioria eram pessoas que não sabiam nem assinar o nome. Deus não dá a sua glória dele para ninguém, irmão. Mas deixa para lá. Deus vai cobrar de cada um daqueles que mataram a fé dos outros, que tem a chamada. A minha fé não matou porque eu gostei do movimento, do fogo, da glória a Deus, aleluia.
Agora eu aprendi a dar glória a Deus e aleluia, né? Eu dou glória a Deus com ordem e decência. Eu digo aleluia, mas é com ordem e decência, irmão. Não é com emoção. O emocionalismo é que faz com que o crente fique fanático, né? Problemático, complexado e até com depressão, irmão. Você sabia disso? É verdade, irmãos. Tem muitos que estão aí, ó. É o tal do crente cristal. Não toque nele. Se você tocar, ele se quebra todinho, irmãos. O crente ele tem que nascer, ele tem que ter raiz. O crente ele tem que nascer na palavra. Ele tem que se fortalecer na palavra, irmãos. Quando você não se fortalece na palavra, você fica igual um menino, né? Você fica indo para um canto e outro. Você fica indo, igual como diz Maria, vai com a outra, né? Vai na cabeça dos outros, que vai na cabeça dos outros é piolho, irmão. E quando cresce um pouquinho, cresce para baixo, irmão. Cresce para baixo, igual rabo de cavalo. Nós temos que ser, irmãos, de Deus. Temos que viver para Deus, caminhar com Deus, pregando aquilo que vive, vivendo aquilo que prega, cuidando bem da família, dando um bom testemunho, irmão. O caminho e a saída para o evangelho, para ser um bom evangélico, um bom cristão, primeiro, não é viver na religiosidade, irmão. Religião não salva ninguém, religião não transforma a vida de ninguém, irmão. Tem pessoas que têm uma facilidade de obedecer uma dúzia ou meia dúzia, né, de regras e costumes de uma denominação, mas não consegue obedecer a Deus. Aí veja só o que Jesus falou lá em Mateus 10, 32, 33, irmão. Se tudo me confessarem diante dos homens, eu confessarei o meu Pai que está no céu. Mas se tu não me confessar diante dos homens, eu não confessarei o meu Pai que estará no céu. E ponto final. Jesus ele tinha 2 pesos e 2 medidas. Ou você é ou não é, ou você me serve ou não serve. Deus dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Tem um caminho largo e um caminho estreito para você seguir. Qual o caminho que você quer seguir, irmãos? Lá em Mateus 7, versículo 13 e 14 fala acerca disso. E no 15, né, Jesus deixa um alerta: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com a maneira que você está ouvindo, está aprendendo, para você não aprender errado, ensinar errado e ir para o inferno, e ir para o inferno os outros que você ensinou, irmão. Toma cuidado com a maneira que você está levando a palavra de Deus. Isso aqui é a segunda revelação de dentro dessa palavra. Aí tem a terceira, viu? Tem a terceira, aí eu encerro. Não vou cansar, não vai ser extenso, né? Porque até agora eu ainda não almocei. Eu ainda vou almoçar. Mas antes de almoçar, Deus me deu, inquietou meu coração para eu falar, entregar essa palavra antes de ir alimentar a carne, né? Deus me deu para eu alimentar o seu espírito, a sua alma com essa palavra. E aí Isaías 10:37, aí o que é que diz lá, ó? Eu colocarei o meu anzol nos teus narizes. Rapaz, deve doer pra caramba, hein? E colocarei um freio, uma mortácia em teus lábios, e puxarei, e farei você voltar pelo caminho por onde você veio. É forte ou não é? Deus vai fazer com que essas pessoas que são rebeldes, desequilibradas, sem noção, problemáticos, complexados, Deus vai colocar um anzol no nariz desse povo e vai puxar de volta. Não quer vir não, peixinho, na rede? Não quer cair não, peixinho, na rede? Pois você vai cair no anzol de Jeová. E cair uma vez no anzol de Jeová, Jeová puxa. Ele, por enquanto, ele está só soltando o carretel, soltando a linha, a corda, né? A corda da misericórdia. Tá só soltando, tá só deixando você rir, pecar, né? Só tá deixando você, vá, meu filho, continue pecando. Vai chegar um momento que ele vai, ó, arrochar. Você já viu uma prensa que imprensa cana para sair o caldo, irmão? Você já viu?
Eu já tomei muito caldo de cana. Eu ficava perto de uma maquininha daquela e colocava lá a cana lá, né? Para imprensar, para sair o caldo. Tem momento que Jeová faz daquele jeito em nós, irmão. Imprensa. Quando o cara tá só a casca, né? Deus vai castigar todos os rebeldes da terra, irmão. Lá em Isaías 26, 20 e 21, Deus manda o profeta Isaías dizer para o povo entrar dentro de casa. Entra todos vocês dentro de suas casas, irmão. Não precisa colocar o sangue do cordeiro, né? Matar uma ovelha, né? Para passar o sangue nos oblaus das portas, como fez lá em Êxodo, né? Lá ali era sangue mesmo. Hoje não, hoje você tem que obedecer a palavra. Samuel disse isso, é melhor nós obedecer, é melhor você obedecer do que sacrificar, irmão. Jeremias chegou a dizer isso. Deus usou Jeremias para dizer, olha, Deus está indignado, cansado com os seus sacrifícios, está fedendo nas laranjas dele, ele não está mais aceitando esses seus sacrifícios hipócritas, fajuto, que você chega, dá para perdoar os seus pecados, e quando sai daqui, volta a pecar outra vez. Deus está cansado. Lembra o que Jesus falou para Madalena? Mulher, vá, mas eu te digo, vá em paz e não pequem mais. Não pequem mais. Se você é linguarudo, gosta de falar da vida alheia, compra e não paga, é invejoso, é hipócrita, é falso, larga disso, irmãos. Isso é jugo. Isso precisa ser quebrado em você, precisa ser tirado. Você já viu o ouro e a prata, como é que se faz com o ouro e a prata? É colocado no fogo para tirar toda a impureza. Depois é que vai ser feito as joias. Vai ser feito, né? A aliança, o anel. Mas primeiro tem que ir para o fogo. Para poder sair um anel bem bonito, né? Sair uma aliança bem bonita. Tem que ser queimado no fogo, tirar toda a impureza. Mesmo assim é a vida do crente, né? Você já viu a lamparina, aqueles pavios, o pavio da lamparina, aquelas bolotas que ficam ao redor? Você acenda uma lamparina daquela para você ver. Fica aquele fogo, mas com fumaça, por causa das bolotas. Nós como crentes estamos desse jeito, né? Fumaçando, né? Aí Deus diz, tira as bolotas. Aquelas bolotas simbolizam as coisas, os desperdícios, as picuinhas, os falatórios, falta de liberar perdão, inveja, hipocrisia, falsidade. Tire tudo isso de você. As bolotas, elas simbolizam tudo isso. Tira a inveja do seu coração. Libera perdão, meu irmão, minha irmã. Libera perdão em nome de Jesus. Amém? Então, a partir do momento que eu e você fizer isso, pode ter certeza que Deus, ele vai, com certeza, lhe abençoar. As portas vão se abrir. E aí eu concluo agora, fechando, né, com chave de ouro. O profeta Isaías falou essas palavras, que Deus ia castigar, ia colocar um anzol, ia puxar, ia quebrar o jugo também, né? Deus ia lapidar. Você pode observar Isaías 26, 21, né? Que ele diz, ó, e eu descerei e castigarei todos os rebeldes da terra. Lá no Salmo 9, verso 17, o salmista recebe uma revelação pesada mesmo. Deus, ele usa o salmista para dizer assim, ó, Salmo 9, 17. Eu o jogarei no fogo, todos os ímpios serão lançados no fogo ardente, no fogo do inferno, irmão. E todas as agentes que se esqueceu de Deus serão lançadas também no fogo do inferno. Isso é forte, irmão. Lá no livro de Provérbios 15, versículo 3, Salomão também recebe uma revelação dizendo assim, ó, que Deus, ele contempla os bons e os maus, ele olha e observa, né? Isaías 40 e o versículo 22, olha aqui, olha o tamanho da cadeira de Jeová, ó. Diz que Deus está assentado sobre o globo da terra, contemplando, observando e considerando cada um como gafanhoto, irmão. Isso é forte. Daniel 2:22
Deus também usou Daniel para dizer assim, olha, eu conheço, Deus manda dizer para vocês que Ele conhece o profundo e o escondido, Ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz. Deus, Ele conhece a sua vida, a minha vida. Deus, Ele conhece o que nós estamos fazendo e nós vamos prestar conta de tudo que nós estiver fazendo, irmão. Tudo. Não vai sobrar, não vai escapar dos olhos de Deus, da justiça de Deus. Você pode escapar da espada da hipocrisia do homem. Você pode escapar da espada da justiça do homem. Mas da espada da justiça de Deus, você e eu, nós não vamos escapar. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17 diz que o juiz de Deus começará primeiro pela casa de Deus. Como é que será que vai ser, né, feita a justiça daqueles que não são de Deus? Então existem os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Os filhos de Deus são os que andam com Deus, que seguem as doutrinas dos apóstolos, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses são filhos de Deus. Esses são eleitos, sacerdote eleito, né? Sacerdote, propriedade exclusiva de Jeová, né? Uma nação eleita. Os remanescentes, os rabiscos, os bichinhos de Jacó, como é tratado lá no livro de Isaías, né? Amém? Então fique com esta palavra em nome de Jesus. Deus, Ele está lhe contemplando. Deus, Ele está contemplando eu e você. O Salmo 139 diz isso. Para onde se esconderei do teu espírito? Nós não podemos se esconder do espírito, né? E os pensamentos de Deus, irmão, Isaías 55, 9, né? Diz lá que os pensamentos de Deus é mais alto que os pensamentos do homem. Os pensamentos do homem não é como os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é diferente dos pensamentos do homem. Eu e você temos pensamentos, mas os pensamentos de Deus é diferente. E aí eu concluo agora dando uma palavra lá de Provérbios 19, 21. Louvado seja Deus. Que eu e você criamos planos, mas a resposta vem de Deus. Amém? Eu e você criamos planos, né? Maiores são os planos do homem, mas maiores são os planos de Deus. Os planos do homem não prevalecem, mas os planos de Deus prevalecem. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus.